Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Elias e essa é a correção da segunda avaliação trimestral de matemática do primeiro ano do ensino médio de 2021. Questão número 1. Observe a lei de formação da função, destacada no quadro abaixo. O gráfico dessa função está representado em... Essa função é uma função de primeiro grau. E o gráfico de uma função de primeiro grau é uma reta. E ela vai ser decrescente, porque o sinal aqui do x ele é negativo. Com isso, a resposta é a letra D de dado. Questão número 2. Manuel irá delimitar uma região retangular às margens de um rio, utilizando uma tela já comprada, de altura e comprimento fixos. A medida da área da região retangular em metros quadrados que pode ser delimitada por essa tela é determinada pela relação f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 80x, em que x é a medida em metros de um dos lados dessa região. Com essa tela, Manuel pode delimitar uma região retangular de, no máximo, quantos metros quadrados de área? Para saber o valor máximo desta função, temos que calcular o y do vértice. O y do vértice ele é igual a menos delta sobre 4a. Vamos calcular o delta primeiro. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. O a é o número que está junto com o x ao quadrado. O b é o número que está com o x. E o c é o termo independente, que não tem x junto com ele. Então, aqui, ó, o delta vai ser igual ao b ao quadrado, que é 80 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é menos 2, vezes o c, que aqui não tem o c, ele é zero. Então, o delta vai ser igual a 80 ao quadrado, que é igual a 6.400, que a outra parte aqui vai ser igual a zero. Então, o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a, que vai ser igual a menos 6.400, dividido por 4 vezes o a, que é menos 2, que vai ser igual a menos 6.400 dividido por menos 8, que é igual a 800. Resposta letra C. Questão número 3. Considere a função definida por f de x é igual a meio elevado a 2 mais x. Qual é o gráfico dessa função f? Como a base da minha função exponencial é menor do que 1 e maior que 0, o gráfico vai ser da seguinte forma. Se ela fosse maior do que 1, o gráfico seria assim. Então, analisando aqui as alternativas. Não pode ser a letra A e não pode ser a letra D. Agora temos três opções. Para saber qual que é a certa, vamos ver aonde que o gráfico toca no eixo Y. Para isso, basta substituir aqui o x por zero. Então, vamos calcular. Vai ficar meio elevado a 2 mais zero, que é igual a meio elevado ao quadrado, que é igual a 1 sobre 4, que é igual a 0,25. Com isso, a resposta é a letra B de bola. Questão número 4. Considere a função polinomial do segundo grau, definida por f de x é igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Conjunto M formado por todos os valores de x em que essa função f é positiva está representado em... Para facilitar, vamos desenhar o gráfico. O primeiro passo é encontrar as raízes da equação. Você pode fazer por diversas formas para encontrar elas, calculando por Bhaskara, por soma e produto, por fatoração, etc. Eu fiz por fatoração, então encontrei que o meu x1 é igual a 1 e o x2 é igual a menos 3. Então o gráfico vai tocar os pontos do meu eixo x no ponto menos 3 e 1. Pela função, observe que o gráfico vai tocar o y no ponto menos 3. Agora, para desenhar o gráfico, basta conectar os pontos, aonde ele toca no eixo x e aonde ele toca no eixo y, formando a parábola. Então, para quais valores essa função é positiva? Para valores menores do que menos 3 e para valores maiores do que 1. Então, a solução vai ser x pertence aos reais, tal que o x tem que ser menor que menos 3 ou o x tem que ser maior do que 1. Resposta letra E. Questão número 5. Observe os pontos H, I, J, K e L, representados no plano cartesiano abaixo.
em qual desses pontos a abscissa é 4, o eixo x é 4, e a ordenada é menos 2, o y é menos 2. Olhando aqui, ó, o ponto vai ser o ponto L. Por quê? Se eu ando aqui para cima, eu toco no ponto 4 do eixo x, e se eu ando para o lado, eu toco no ponto menos 2 do eixo y. Resposta letra E. Questão número 6. Observe no plano cartesiano abaixo a representação gráfica de uma função f polinomial do primeiro grau. A lei de formação dessa função f é: uma função de primeiro grau é descrita da seguinte maneira: y é igual a ax mais b, em que o a é o coeficiente angular, ele determina a inclinação da reta, e o b é aonde que o gráfico vai tocar no meu eixo y. Ele é o coeficiente linear. O a é calculado assim, ó, a variação do y dividido pela variação do x, que é o y final menos o y inicial, dividido pelo x final menos o x inicial. Eu considerei que o meu x final é quando ele vale 2 e o x inicial é quando o x vale 0. Então, vamos pegar os valores respectivos para y. Quanto que vai valer o y final? Quando o x vale 2, o y vale 0. Quando o x vale 0, o y vale 3. Então, a vai ser igual a y final menos inicial é 0 menos 3, dividido por o x final vale 2 menos o x inicial vale 0. 0 menos 3 é igual a menos 3. 2 menos 0 é igual a 2. Então, o a ele é igual a menos 3 sobre 2. E o b, ele é o valor aonde que a reta toca no eixo y, que vale 3. Então, o y vai ser igual ao a vezes o x, que é menos 3 sobre 2 vezes o x, mais o b, que é 3. A resposta vai ser a letra B de bola. Questão número 7. Considere a função tal que f de x é igual a menos x ao quadrado menos 2x mais 8. Repare que o sinal do x ao quadrado é negativo, então o gráfico vai ter a concavidade voltada para baixo. Com isso, eliminamos a letra B e a letra D. Agora vamos calcular o x do vértice, que neste caso é o ponto mais alto do gráfico. O x do vértice é igual a menos b sobre 2a. O b é o número que está antes do x de primeiro grau e o a é o número que está antes do x de segundo grau. Então, o b ele é igual a menos 2, então o x do vértice vai ser igual a menos 2 dividido por 2a. O a aqui, ó, não tem nenhum número antes do x ao quadrado. Quando não tem nenhum número, é a mesma coisa que está sendo multiplicado por 1. Então, o a vai ser igual a menos 1. Então, aqui na divisão, o 2a vai ser 2 vezes menos 1, que é igual menos com menos dá mais. Então, menos menos 2 dá mais 2, dividido por 2 vezes menos 1 dá menos 2, que é igual a menos 1. Então, o x do vértice, que é o x em que o meu y será máximo, ele vale menos 1. E o único gráfico que tem isso é a letra C, porque na letra A o x do vértice é igual a 1 e na letra E o x do vértice é igual a menos 2. Então a resposta é a letra C. Questão número 8. Raquel irá alugar um jet ski para passear. Para isso, ela pesquisou o valor do aluguel de um determinado modelo desse veículo em duas locadoras. Raquel constatou que na locadora X é cobrada uma taxa fixa de R$ 20, mais R$ 1,50 por minuto de uso do veículo. Já na locadora Y, cobra-se uma taxa fixa de R$ 50, mais R$ 1 por minuto de uso do veículo. Para que seja mais vantajoso para Raquel o aluguel desse modelo de jet ski na locadora X, o tempo de uso em minutos precisa ser inferior a... Para saber qual que é este tempo, vamos igualar aqui, ó, as expressões. A primeira falou que tem uma taxa fixa de 20 mais 1,5 por minuto de uso do veículo. Então, coloquei aqui, ó, 1,5 vezes t, em que o t representa o tempo. Vai ser igual à segunda expressão, que tem a taxa fixa de 50 mais R$ 1
por minuto de uso do veículo. Então vai ficar 1 vezes o t, que é o tempo. Vamos jogar tudo que tem a variável para um lado da igualdade e tudo que não tem para o outro. Então vai ficar 1,5 vezes o tempo. Do outro lado, eu tenho 1 vezes t. Jogando para o outro lado, ele vai ficar negativo. Então vai ficar menos t. É igual a 50. O 20 está positivo, passa para o outro lado, negativo. Então vai ficar menos 20. 0,5t é igual a 30. T vai ser igual a 30 dividido por 0,5, que é igual a 60 minutos. Resposta letra A. Questão número 9. Uma função f polinomial do primeiro grau tem coeficiente linear igual a 6 e coeficiente angular igual a menos 1,5. O gráfico dessa função f está representado em... Como o coeficiente angular é negativo, a reta vai ser decrescente. E ela vai tocar no ponto 6 do eixo y. Agora vamos ver aonde que ela vai tocar no meu eixo x. O que eu faço? Ó, y é igual a menos 1,5 vezes x mais 6. Então, quando ela toca no meu eixo x, o y é zero. Então, vai ficar menos 1,5x mais 6 é igual a zero. Passando 6 para o outro lado, ele vai ficar negativo. Menos 1,5x é igual a menos 6. Agora, vamos passar o 1,5 para o outro lado da igualdade. Como ele está multiplicando, ele vai passar a dividir. Então, o x vai ser igual a menos 6 dividido por menos 1,5, que é igual a 4. Então, a resposta vai ser a letra E. O gráfico toca no ponto 4 do eixo x. Questão número 10. Cíntia começou a trabalhar como representante de vendas de uma fábrica de calçados. Em seu primeiro mês de trabalho, ela vendeu 5 coleções de calçados. No segundo mês, Cíntia vendeu uma determinada quantidade de coleções. Como agora está no terceiro mês de trabalho, ela pretende vender uma quantidade de coleções que seja equivalente ao quadrado da quantidade vendida no segundo mês. Com isso, Cíntia poderá bater sua meta nesses 3 meses, que é vender no mínimo 61 coleções de calçados. De acordo com esse planejamento, para superar sua meta, a quantidade de coleções vendidas por Cíntia no segundo mês deveria ser maior que... No primeiro mês, Cíntia vendeu 5 coleções. No segundo mês, não foi falado, então vou chamar de X. No terceiro mês, foi dito que ela vendeu o equivalente ao quadrado do que ela vendeu no segundo mês. Então, vai ser x ao quadrado. E a soma do que ela vendeu vai ser igual a 61. Então, passando 61 para o outro lado da igualdade, ele vai passar negativo. E 5 menos 61 dá menos 56. Então, aqui eu tenho uma equação de segundo grau. Então, para encontrar o valor que ela vendeu no segundo mês, basta achar as raízes da equação. Então, aplicando Bhaskara, eu vou achar que x é igual a 7. Resposta letra B de bola. Questão número 11. Um agrônomo estudou em um laboratório o crescimento de uma população de fungos que ajudam na fertilização do solo. Após esse estudo, foi observado que uma população inicial de 3.000 fungos cresceu segundo a função P de t é igual a 3.000 vezes 1,5 elevado a t, com t dado em horas. De acordo com essa função, ao final de 3 horas, qual era a população desses fungos? Então, vamos substituir o t por 3. Então, o p de 3 vai ser igual a 3.000 vezes 1,5 elevado ao cubo, que é igual a 3.000 vezes 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5, que é igual a 10.125. Resposta é letra D. Questão número 12. Considere o gráfico da função apresentada abaixo. A lei de formação dessa função é... Então, o C ele é igual a 4. É onde que o gráfico toca no eixo Y. E no eixo X ele toca em 2 pontos. No ponto menos 2 e no ponto 1. Essas são as raízes da equação. O valor de C ele é igual a uma constante vezes a multiplicação das minhas raízes. Então, vamos montar aqui, ó. F de x vai ser igual
a uma constante vezes a expressão que representa uma equação de segundo grau, que é x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Como uma raiz é menos 2 e a outra é 1, ficou x menos menos 2 vezes x menos 1. Então, a função vai ser igual a k vezes x menos com menos dá mais. Então, vai ficar mais 2 vezes x menos 1. Efetuando aqui, ó, a distributiva, eu vou ter que x vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 1 dá menos x. 2 vezes x dá 2x. Menos x mais 2x dá x. E por fim, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Repare que o valor do c tem que ser igual a 4. E aqui está menos 2. Então, por quanto que eu multiplico menos 2 para chegar em 4? Eu tenho que multiplicar por menos 2. Então, k é igual a menos 2. Então, substituindo aqui e multiplicando, vai ficar menos 2 vezes x ao quadrado é igual a menos 2x ao quadrado. Menos 2 vezes x dá menos 2x. E menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Resposta é a letra A. Questão número 13. Observe os números apresentados no quadro abaixo. A ordem decrescente desses números está apresentada em ordem decrescente é do maior para o menor. Então, analisando as unidades dezenas, o maior é o 24,321. Depois vem o 22,4. Aí o próximo, as unidades são iguais. Então, vamos analisar os décimos. O primeiro aqui tem 5 décimos e o segundo tem 1. Então, 2,5 é maior do que 2,125. Então, colocando aqui em ordem decrescente, a resposta vai ser a letra D de dado. Questão número 14. Amanda e José decidiram vender suas coleções de gibis. A coleção de Amanda tinha 22 gibis a mais que a coleção de José. Eles venderam essas duas coleções para uma loja de livros usados, totalizando 132 gibis vendidos. Quantos gibis Amanda tinha em sua coleção? Então, a quantidade que José tinha, eu chamei de x. Amanda tinha a quantidade de José mais 22. Então, vai ficar x mais 2. E somando todas essas quantidades, vai ser igual a 132. X mais x dá 2x, que vai ser igual a 132. Joguei o 22 para o outro lado da igualdade. Como ele era positivo, ele ficou negativo. Então, 2x é igual a 110. X vai ser igual a 55. A Amanda, ela tinha a quantidade de José mais 22. Então, vai ficar 55 mais 22, que é igual a 77. Resposta à letra B. Questão número 15. Márcia pretende construir um campinho de futebol em seu quintal. Para isso, ela irá comprar grama para cobrir toda a região retangular destinada a essa construção. Observe no desenho abaixo o formato e as dimensões dessa região. Com base nesse desenho, quantos metros quadrados de grama, no mínimo, Márcia precisa comprar para cobrir toda a região destinada a esse campinho? Então, isso aqui é um retângulo. A área de um retângulo é base vezes altura. Então, a área vai ser 20 vezes 15, que é igual a 300 metros ao quadrado. Resposta é letra C. Questão número 16. Luana comprou 28,25 centímetros de uma fita dourada para utilizar na aula de artes. Júlia, amiga de Luana, comprou 15,85 centímetros dessa mesma fita. Quantos centímetros de fita dourada Luana comprou a mais que sua amiga Júlia? Para isso, basta subtrair os comprimentos. Lembrando que subtração de números decimais, vírgula embaixo de vírgula, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e assim por diante. Efetuando essa subtração, a resposta vai ser a letra A, 12,40 centímetros. Questão número 17. Um joalheiro recebeu um pedido para fabricar um cordão de prata com um triângulo como pingente. Esse triângulo foi construído soldando-se 3 hastes de prata, como mostrado no esquema abaixo. A medida do comprimento das hastes H1 e H2 é 4 centímetros cada uma. A medida do comprimento da haste H3 é... Repare que este é um triângulo
retângulo. Eu tenho um ângulo de 90 graus. E a haste 3 é oposta a esse ângulo de 90 graus. Então, quer dizer que ela será a minha hipotenusa. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vai ficar h3 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que são os catetos. H3 vai ser igual a 16 mais 16, que é igual a 32. H3 é igual a raiz quadrada de 32. E fatorando aqui o 32, ele é a mesma coisa aqui. 16 vezes 2. Então, isso aqui é igual a raiz quadrada de 16 vezes a raiz quadrada de 2. E a raiz quadrada de 16 é 4. Então, H3 vai ser igual a 4 vezes raiz quadrada de 2 centímetros. Resposta letra B. Questão número 18. Determinado setor de uma empresa tem 50 funcionários fixos que recebem salários iguais. Todos os meses, o gasto com o pagamento do salário desses funcionários é de R$ 90.000. Para um projeto específico, essa empresa contratou por 3 meses 250 funcionários temporários para esse setor, com salário igual ao dos funcionários fixos. Durante esses 3 meses, qual foi o gasto mensal com o pagamento dos salários de todos os funcionários desse setor? Vamos fazer, montando a regra de 3. O gasto para 50 funcionários é de R$ 90.000. Como aumentou 250 funcionários, eu vou ter 300. Por quê? 250 mais 50 dá 300 funcionários. Então, qual que será o gasto? Montando a regra de 3, basta multiplicar cruzado. Vai ficar 50 vezes x é igual a 300 vezes 90.000. Então, reefetuando aqui as contas, o x vai ser igual a 540.000. Resposta letra D. Questão número 19. Nelson comprou uma determinada quantidade de lâmpadas idênticas em uma loja por uma quantia total de R$ 200. No mês seguinte, ao retornar a essa loja, com a mesma quantia em mãos, percebeu que o preço unitário dessas lâmpadas havia aumentado em R$ 5. Dessa forma, com a quantia que havia levado, ele comprou 2 lâmpadas a menos do que em sua compra anterior e não recebeu troco. Quanto Nelson pagou em cada uma dessas lâmpadas na sua primeira compra? Considere que X seja o preço de cada lâmpada e L é a quantidade de lâmpadas que ele comprou. Isso daqui vai ser igual ao preço total que ele pagou, que é o preço de cada lâmpada vezes a quantidade, é igual ao preço total que ele pagou. Então, a quantidade de lâmpadas, isolando ela, vai ser igual a 200 dividido por X. Porque o x estava multiplicando, passo para o outro lado da igualdade, dividindo. Agora, na segunda vez que ele foi, cada lâmpada agora custa R$ 5 a mais. Então, vai ficar o preço de cada lâmpada mais 5, vezes... Com isso, ele comprou 2 lâmpadas a menos. Então, vai ser a quantidade de lâmpadas menos 2, que vai ser igual ao preço total que ele pagou, que é 200. Efetuando aqui a distributiva, vou ter que x vezes L dá XL, x vezes menos 2x, 5 vezes L dá 5L, e 5 vezes menos 2 dá menos 10. E isso é igual a 200. X vezes L, de acordo com a primeira expressão, vale 200. Então, substituindo aqui, vai ficar 200 menos 2x mais 5L menos 10 é igual a 200. Eu tenho 200 somando dos dois lados da igualdade, então posso cancelar eles. Então, vai sobrar menos 2x mais 5L menos 10 é igual a 0. Agora, no lugar do L, eu vou substituir por 200 sobre x, para trabalhar com apenas uma única variável. Então, substituindo, vai ficar menos 2x mais 5 vezes o valor do L, que é 200 sobre x, menos 10 é igual a 0. Menos 2x ao quadrado menos 10x mais 1.000 é igual a 0. O que eu fiz? Eu multipliquei toda a minha expressão por x, para tirar o x aqui do denominador. Então, ficou menos 2x vezes x dá menos 2x ao quadrado, mais 5 vezes 200 dá 1.000 sobre x, vezes x dá mais 1.000. E menos 10 vezes x dá menos 10x, e 0 vezes x dá 0. Aí agora, eu dividi por 2 toda a expressão, porque todos os números aqui são pares. Então, menos 2x ao quadrado dividido por 2
dá menos x ao quadrado. Menos 10x dividido por 2 dá menos 5x. 1000 dividido por 2 dá 500. E 0 dividido por 2 dá 0. Depois é só aplicar Bhaskara para achar as raízes da equação. Eu vou ter que o meu x ele vai ser igual a R$20. Então, a resposta vai ser a letra B de bola, R$20. Questão número 20. Um clube de esportes foi inaugurado inicialmente com 50 sócios, no decorrer de 6 anos. Com a venda de alguns títulos, a quantidade de sócios desse clube cresceu de maneira exponencial. Esse crescimento pode ser representado pela função S de t é igual a 50 vezes 2 elevado a t, em que S de t representa a quantidade de sócios e t o número de anos após a inauguração desse clube. De acordo com essa função, qual era a quantidade de sócios 5 anos após a inauguração desse clube? Então, vamos substituir aqui, ó. No lugar do t, colocaremos o 5. Então, S de 5 vai ser igual a 50 vezes 2 elevado a 5, que vai ser igual a 50 vezes 32, que é 2 elevado a 5, que vai ser igual a 1.600. A resposta vai ser a letra D de dado, 1.600. Questão número 21. Considere a função definida por f de x é igual a x menos 2 ao quadrado. O gráfico dessa função está representado em... Então, o único valor real que zera essa função é o x igual a 2. Por quê? 2 menos 2 dá 0. Então, quer dizer que eu vou ter duas raízes com x igual a 2. Isso significa que o gráfico tocará o eixo x em um único ponto, que é o ponto 2. Agora, para saber aonde que ela tocará no eixo y, vamos expandir essa minha equação. X menos 2 ao quadrado é igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. Então, ela tocará no eixo y no ponto 4. Com isso, a resposta é a letra E. Ela toca no ponto 2 no eixo x e no ponto 4 do eixo y. E ela tem a concavidade voltada para cima, porque o termo aqui, ó, antes do x ao quadrado é positivo. Questão número 22. Considere os pontos P, Q, R, S e T apresentados no plano cartesiano abaixo. O ponto de coordenadas 3, menos 4 está representado em... Este vai ser o ponto P. Por quê? Se eu ando aqui para cima, eu toco no ponto 3 do eixo x. E se eu ando para o lado, eu toco no ponto menos 4 do eixo y. Obrigado por assistir, tenha uma ótima semana, inscreva-se no canal e deixe seu like. Tchau, tchau.